Capítulo 65. A Torre 7. Na manhã seguinte, quando Yonvou chegou na forja do Enova, o pessoal da patrulha noturna já estava instalando a nova porta da loja. Ao entrar, viu que toda a forja foi remobiliada com móveis novos e ferramentas de ferreiro. E aí, gostou? Yonvou sorriu enquanto falava com Enova, enquanto observava os jogadores ocupados da patrulha noturna correndo para todo canto na loja. Gostei do quê? Da sua loja. Parece muito melhor do que antes, não parece? A propósito, agora é sua chance de me agradecer. Enova cruzou os braços curtos e bufou com a piada do Yonvou. Sei que você fez isso para o olho de Giges não ser atrasado mais. Por que eu iria agradecer quando você fez isso para seu próprio bem? Além disso, você não fez nenhum trabalho aqui. Mas, apesar de suas palavras duras, o nariz e os ouvidos do Enova ficaram um pouco vermelhos. Estava nítido que ficava muito constrangido para elogiar alguém. Tem uma palavra que encaixa perfeitamente nele. Yonvou se lembrou de um termo que ouviu na Terra. Tsundere. O que falou? Ele balançou a cabeça com calma, mas não pode deixar de sorrir. Até ficou grato por estar usando uma máscara para esconder isso. Enova olhou com um olhar suspeito no rosto, mas Yonvou fingiu que não tinha acontecendo nada, só que o sorriso no rosto dele não desapareceu por um longo tempo. A descrição combinava muito bem com Enova. Quando os reparos foram concluídos, Yonvou e Enova voltaram à rotina normal. Os dois pegaram os martelos novamente, um para terminar o artefato e o outro para treinar suas técnicas como ferreiro. Clang! Clang! Qualquer um que visse essa cena, pensaria que os eventos da noite anterior foram apenas uma alucinação. A habilidade Olhos Dracônicos pode revelar mais imperfeições agora. A proficiência da habilidade Olhos Dracônicos aumentou 22,9% em algum momento, e Yonvou ficou completamente fascinado com a arte da forja. Ele usou os olhos dracônicos e fitou o pedaço de metal em brasa, e logo uma linha fina e pontilhada apareceu ao longo da borda do metal que tinha retirado do molde. Elas eram visíveis apenas para Yonvou. Imperfeições. Os olhos dracônicos podiam ver a verdadeira natureza das coisas, reorganizando as informações que o usuário tinha, calculando o caminho mais eficiente para atingir o objetivo e fornecendo uma rota visível, ou seja, as imperfeições. Por causa disso, achou fácil manusear o metal. Clang! Clang! O conhecimento e as técnicas que Enova passou para o Yonvou valiam mais de 1000 moedas de ouro para qualquer outro ferreiro, e ele estava bem ciente disso. Enquanto o aprendiz observava a maneira como o mestre manuseava o martelo, o fole e todas as outras ferramentas, ele conseguiu sentir o esforço que Enova colocava para fazer uma única peça de todo o trabalho. Dessa forma, tentou observar cada movimento dele e memorizar cada palavra proferida. O que ajudou Yonvou a melhorar seu forjamento em vários níveis. Os outros podiam considerar como trapaça. Não é à toa que a raça dos dragões era conhecida como a mais sábia do mundo. Os olhos dracônicos buscavam a verdade observando toda a criação e adquirindo todo o conhecimento. Yonvou tinha acesso só a uma parte pequena do verdadeiro poder dos olhos dracônicos, mas até mesmo isso foi o suficiente para estimular um crescimento muito rápido. Ele estava a apenas alguns passos de completar o processo de sucessão e ficou curioso sobre as habilidades em potencial, quando desenvolver um corpo dracônico completo. Clang! Yonvou martelou a peça de metal que dobrou várias vezes pela última vez. Um padrão distinto e ondulado apareceu na superfície do metal, ele o pegou como uma pinça de ferreiro e submergiu em um recipiente com água fria para temperar. TSSS. Uma grande nuvem de vapor branco se elevou assim que o metal tocou a água. Apesar do ar quente e sufocante, Yonvou tentou manter os olhos no metal. Seu conhecimento de ferraria aumentou. O conhecimento obtido abrirá diversas outras possibilidades. O conhecimento é um poder que expandirá seus horizontes e ampliará o mundo ao seu redor. Aprenda e entenda mais conhecimento para se tornar um buscador da verdade. A bênção do dragão sempre estará com você.
A proficiência da habilidade Olhos Dracônicos aumentou para 25,1%. O aumento de conhecimento foi confirmado. O corpo se tornou mais suave e flexível. O processo de sucessão interrompido será retomado. 93%, 94% progresso atual. 94,9% plique. Plique. Gotas de suor caíram no chão enquanto Yonvou massageava seus ombros de leve. Não tenho o que fazer, preciso aprender isso da maneira mais difícil. Aprender a forjar não era uma tarefa fácil, mesmo com a ajuda dos olhos dracônicos. Ele ficava todo rígido e dolorido ao martelar o metal na frente de uma forja escaldante, mas entendeu com a experiência a importância do treinamento mental para complementar o treinamento físico. Assim, tinha progredido um pouco mais e se sentiu aliviado. Então, eu preciso de equilíbrio para progredir. Que saco, pensei que já estava quase acabando, mas tá complicando. Mas Yonvou foi atingido subitamente por uma sensação de fadiga só com esse pensamento. Mas, assim que se sentiu cansado, o circuito mágico circulou mana por todo o seu corpo, dispersando o cansaço. Yonvou sentiu seu crescimento, como se uma barreira que o impedisse de avançar ainda mais estivesse se retraindo um pouco. Agora, vamos ver. Yonvou olhou para a peça de metal que tinha feito. Uma fundição boa e inacabada de metal, classificação estimada. Arma de 2 mãos, rank estimado. F, durabilidade estimada 5/10. Descrição: uma fundição que ainda não foi concluída. Não foi nada mal para uma primeira tentativa. Acho que fui bem para a primeira tentativa. Yonvou lambeu os lábios em antecipação e se virou para Inova a fim de falar sobre sua conquista, só que ficou estarrecido por alguns segundos assim que viu o anão, pois uma janela apareceu com as informações do Inova. Inova, o anão PC. Personalidade: tímido e inseguro. O que você está olhando? Mantenha a cabeça abaixada e volte ao trabalho. Inova gritou quando viu Yonvou encarando. O olhar caloroso que tinha mostrado para ele por um breve momento ontem se transformou na sua cara feia de sempre, o que não incomodou Yonvou, porque estava ciente de que a atitude dele era apenas um ato para esconder sua verdadeira personalidade. Foi mal. Yonvou voltou seu olhar para a peça de metal. Posso ver as informações dos outros agora. Isso foi algo inesperado, porque não percebeu que as possibilidades que o sistema mencionava incluíam o acesso às informações de outras pessoas. A capacidade de visualizar as informações dos outros pode ser uma vantagem em combate. Até mesmo ter um pouco de informação sobre o inimigo fazia uma grande diferença. Podia não ter conseguido ler muito sobre Inova, mas essa capacidade seria de grande ajuda mais tarde, especialmente porque tinha tantos inimigos. Yonvou estava começando a entender como realmente funcionavam os olhos dracônicos. Quanto mais aprendesse e experimentasse, melhor eles ficariam. Mas o que é esse pique na janela de informações? Ele ficou curioso sobre o conceito estranho, mas decidiu deixar para lá com um aceno de cabeça. Em vez disso, tirou o relógio de bolso, enquanto Inova olhava para o outro lado, e o examinou com os olhos dracônicos. Informação inacessível. Yonvou mordeu os lábios de leve. Acho que não está na hora ainda. Bem, Roma não foi construída em um dia, não é? Ele não ficou desapontado porque sabia que seria capaz de acessar as informações assim que tivesse proficiência suficiente, então pegou o martelo novamente. Clang. O som soou mais nítido do que o normal. Tímido e inseguro, sim, é a cara dele. Yonvou riu enquanto pensava na descrição que o sistema deu para Inova. Yonvou continuou suas visitas e continuou atormentando Inova. Como você determina onde soldar o metal? O que faço quando o calor ultrapassa a temperatura certa? A força do fole é mais fraca do que eu pensava. Por que você fez isso? Ele ficou com mais dúvidas agora que entendia mais sobre a forja, então perguntou imediatamente para Inova sempre que uma dúvida surgia. Por causa disso, ele não conseguia trabalhar direito sempre que Yonvou estava por perto. Vou te mandar a real. Você vai aprender quando praticar, seu idiota. Mas estou perguntando para praticar. E eu estou falando para você aprender sozinho. Então, me ensine como aprender sozinho. Aí eu vou poder aprender sozinho.
Ari. Seu idiota. Enova tentou ignorá-lo e se concentrar no trabalho, mas Yonvo era persistente demais, então até começou a suspeitar que ele estava tentando se vingar de todas as suas reclamações anteriores. Depois de muitas brigas, Yonvo fez um progresso perceptível. Enova, pode dar uma olhada nisso. Quantas vezes por dia você vai me chamar? Quero trabalhar também, que saco. A comissão é sua, e se eu não conseguir fazer a tempo, a perda é sua, não minha. Terminei a minha espada. O quê? Enova berrou, pensando que Yonvo estava incomodando de novo. Só que, depois de ouvir as palavras dele, seus olhos se arregalaram de choque. Você fez uma espada. Sim. Enova bufou alto, porque só se passaram um pouco mais de 10 dias desde que Yonvo começou a aprender a forjar. Sua velocidade de aprendizado podia ser incomum, mas era impossível para um iniciante criar algo em tão pouco tempo. Ah! Você me encheu o saco esse tempo todo, não foi? Agora é a minha vez de start, apontaria qualquer falha pequena que pudesse encontrar para se vingar dele. Só que Yonvo sorriu para si mesmo, sabendo que o outro estava pensando, e mostrou sua criação. Enova aceitou o objeto como uma expressão suspeita. Era uma arma que parecia uma espada. Espada de um ferreiro novato. Classificação: espada de uma mão rank. E descrição: uma espada que foi concluída muito melhor do que a expectativa inicial. A lâmina está um pouco cega para uma espada, mas tem uma durabilidade decente. A primeira coisa que Enova falou ao ver a espada foi: puta que pariu. E depois do xingamento veio isso não é possível. E depois começou a murmurar para si mesmo. A espada que Yonvo tinha forjado era algo que não poderia ter saído das mãos de um ferreiro novato com apenas 10 dias de experiência. Ele sabia que as habilidades dele estavam melhorando a um ritmo rápido, mas isso estava além da sua imaginação. Como raios ele fez isso? Enova demorou para pigarrear, quando notou que Yonvo estava olhando para ele. Bem, está decente para a primeira vez forjando, mas eu não chamaria isso de espada, ainda é um lixo. Vai morrer se elogiar? Psit. Sou eu que decido se vale a pena elogiar ou não. De qualquer jeito, você ainda tem que praticar muito. Ainda está longe de ser bom. Então, vou ter que tirar mais dúvidas com você. Não mesmo, vai ver se eu estou na esquina. Não. Seu pemba. No entanto, naquele momento, Yonvo sentiu algo vindo rapidamente na direção da forja. Ele não teve tempo para avisar Enova, então simplesmente o agarrou e saltou para o lado. Bum! A parede explodiu, criando uma nuvem de poeira. Uma pessoa com 2 punhos enormes, olhos brilhantes e um chifre na lateral da cabeça apareceu. Era Punch. Então, é aqui que você se escondeu, seu ratinho. Por sua causa, tive que vasculhar todos os cantos da torre. Faz alguma ideia de um punho? Se aproximou rapidamente vindo da poeira de nuvem, antes que ele pudesse terminar de falar. Bum! Creak! Punch voou pela sala com um grito estranho. Capítulo 66. A Torre 8. A aparição do Punch era a última coisa que Yonvo esperava. Felizmente, a parede quebrada foi logo reparada por um círculo mágico de reparo automático instalado pela patrulha noturna. No entanto, o abalo emocional do Enova não se recuperaria tão facilmente. Afinal, tormento da patrulha noturna e a invasão de Punch aconteceram num intervalo de 2 dias. Enova se perguntou o que tinha feito para merecer isso, enquanto bufava inexpressivamente no cachimbo para controlar seu temperamento. Ele franziu tanto a testa que várias marcas profundas apareceram em cima das sobrancelhas. Clang! Clang! Apesar da agonia do Enova, Yonvo continuou martelando. Seu interesse na ferraria floresceu após sua primeira criação bem-sucedida. No entanto, o som de marteladas, que costumava ser música para os ouvidos do Enova, agora parecia irritante e dissonante. Você vai deixar ele assim? Ele olhou de volta para Punch, que se agachou em um canto da forja, esfregando um olho machucado com um ovo enquanto o encarava.
Quando seus olhos se encontraram, ele ficou surpreso e mudo, enquanto Yonvou imediatamente se virou e continuou martelando. Clang! Clang! Ei! Sentindo-se humilhado, Punch saltou e gritou em um acesso de raiva, mas Yonvou não deu a mínima para ele. Clang! Clang! Me pegou desprevenido, então não valeu. Clang! Clang! Vamos de novo. Eu vou te esmagar desta vez. Clang! Clang! Venha para fora e me enfrente. Lute de homem para homem. Guerreiro para guerreiro. Vamos acabar logo com isso. Clang! Clang! Vai se foder. Pelo menos presta atenção no que tô falando, porra. Punch explodiu quando Yonvou ignorou cada palavra que disse. Por um momento, ele agonizou profundamente sobre dar um soco na cara do Yonvou, mas começar uma luta com alguém que não tinha vontade de lutar mancharia sua reputação como um guerreiro orgulhoso da tribo de Umishifre, e ele não queria que isso acontecesse. Claro, lutar contra alguém inocente é uma grande desgraça. Mas parece que destruir a forja de uma pessoa inocente não é uma grande desgraça. Acho que preciso perguntar ao rei marcial depois, Enova murmurou como uma voz baixa, mas audível. Punch se encolheu com suas palavras. Quando ouviu a voz do Yonvou do lado de fora da forja, ele invadiu arrombando na hora, sem nem mesmo pensar duas vezes. Nunca em seus sonhos mais selvagens imaginaria que não só era a forja de um ferreiro que tinha fornecido várias armas para sua tribo antes, como, ainda pior, também era o conhecido do seu pai. Assim, decidiu que a única maneira de superar seu constrangimento era ignorar Enova e continuar encarando Yonvou. Lute comigo. As rugas na testa do Enova ficaram mais profundas. Ele debateu consigo mesmo várias vezes se deveria ou não trazer a alabarda que tinha deixado no depósito nos últimos 10 anos. A única razão pela qual ainda não tinha feito isso era por causa de Edora. Por favor, tome um gole e se acalme. Edora sorriu animadamente e entregou uma xícara de chá quente de marmelo para Enova, que pegou a xícara e acabou notando a espada que ela carregava. Sua espada parece familiar. Edora sorriu com timidez. O senhor se lembra? Esta é a espada que o senhor forjou para mim quando eu era mais nova. Ah, verdade. Agora eu lembro. Você é a filha obstinada do rei marcial. Já está tão grande assim. Como o tempo voa. Enova riu enquanto se lembrava dos lindos olhos redondos dela, enquanto ela tentava convencê-lo a fazer uma espada. Pensando bem, também tinha um garotinho que era um verdadeiro encrenqueiro. Ele fez a conexão com Punch imediatamente. As coisas claramente não mudaram muito. Aliás, você vai dar um jeito nele. Enova apontou para Punch, que ainda estava importunando Yonvou. Não posso fazer quase nada quando fica assim. Ele é esse tipo de pessoa, Edora falou, como se já estivesse resignada com o comportamento do Punch. Enova gemeu. Daquele dia em diante, mais 2 pessoas começaram a visitar a forja do Enova todos os dias. Você vai lutar comigo hoje. Qual é? Seja homem. Clang. Clang. Claro, Yonvou ignorou, mas Punch não desistiu e continuou incomodando. Um guerreiro deve aceitar um desafio de duelo. Enquanto Yonvou martelava. Lute comigo se você é um verdadeiro guerreiro. Enquanto comia. Vamos lutar. Até mesmo quando ia ao banheiro resolver suas necessidades. Vamos. No entanto, ele agiu como se Punch não existisse. Finalmente, as ameaças dele. Pare de agir como se você não me ouvisse. Vou acabar com esse seu rosto lindo. Se transformou em pedidos. Por favor, eu quero mesmo lutar com você. Depois se transformou em apelos. Tudo implorando. E, no final, Punch estava perto de chorar. Qualquer outra pessoa pelo menos prestaria atenção, mas Yonvou teimosamente continuou martelando sem olhar nenhuma vez. Clang. Clang. Por favor, no fim, a paciência do Enova chegou ao limite, visto que acabou gritando. Só lute com ele logo para essa merda acabar. É isso aí. Vamos. Punch entrou na conversa. Enova o fitou. E você cale a porra da boca.
Punch olhou para Yonvou com os lábios selados. Renova também o encarou. Edora, que estava lendo silenciosamente um livro em um canto, também levantou a cabeça e olhou para Yonvou. Todos os olhos se focaram subitamente nele. No fim, Yonvou abaixou o martelo e olhou para Punch com olhos irritados. Por que eu tenho que lutar com você? Você pode testar suas habilidades contra as minhas como um guerreiro. Mas eu não ligo, então pode contar que a vitória é sua. Já não falamos sobre isso. Mas não é assim que funciona. O que vou ganhar se a gente lutar? Que tipo de guerreiro pensa em ganhos quando luta? A resposta enfática do Yonvou deixou Punch perplexo. Por causa de sua educação como guerreiro, ele não conseguia entender nada sobre o outro. Ou podemos fazer uma aposta. Yonvou falou com um sorriso travesso. Esqueça a luta se não quiser apostar. Ele virou a cabeça de volta para a bigorna. O perdedor servirá o vencedor e vai chamar de Ung. Punch gritou com urgência. Yonvou se virou e olhou para ele novamente com uma expressão suspeita. E você, ao menos, ouve um Yung? Claro que sim. Punch se gabou enquanto batia no peito com o punho. Yonvou soltou o martelo. Tá bom, tô dentro. Depois de 1 minuto ou 2, houve um baque alto fora da forja. Criac. Yonvou logo voltou para dentro da forja, balançando a cabeça algumas vezes. Punch o seguiu com os ombros caídos e agora parecia um panda com os 2 círculos pretos na região dos olhos. Era óbvio para Inova quem tinha vencido a luta, e, agora que acabou, não tinha mais nada para incomodá-lo enquanto trabalhava. Só que um pensamento súbito surgiu assim que pegou o martelo. Calma aí, Punch não é filho do rei marcial. Inova se virou para Yonvou com os olhos um pouco chocados. Não passou só 1 minuto desde que começaram a lutar. Edora também olhou para Yonvou com olhos brilhantes. Punch e Yonvou estavam quase no mesmo nível quando lutaram no tutorial, mas a luta não durou quase nada agora. Ele ficou ainda mais forte. Sua taxa de crescimento era assustadora. Yonvou ficou na frente da bigorna e pegou seu martelo, apesar de todos os olhos fixos nele. Até que enfim o capeta se calou agora. Punch se sentou ao lado do Yonvou e observou martelar o metal sem uma palavra, parecendo tão lamentável quanto um filhote de cachorro na chuva. Ele passou a vida toda aprimorando suas habilidades como guerreiro, apenas para acabar com 2 círculos pretos nos olhos. Punch se sentou com um olhar vazio por um longo tempo, então abriu cuidadosamente a boca. Oi, Yung, por que você veio para o distrito externo em vez de ir para a torre? Punch murmurou de propósito a palavra Yung enquanto perguntava. Seus olhos estavam cheios de curiosidade. As habilidades do Yonvou estavam além de um lugar como este, mas ainda adiou a subida na torre. Yonvou abaixou o martelo e olhou para o outro com uma expressão impassível. Oi. Punch se encolheu. Eu quis dizer com licença. Yonvou voltou a martelar. Clang. Clang. Punch continuou falando com pressa. Esperei por você por tanto tempo na torre. Não conseguiu aplacar sua raiva durante todo esse tempo que ficou na torre. Não importava o que fizesse, porque queria tanto lutar contra Yonvou. Ele e Edora permaneceram nos andares inferiores para esperar por Yonvou, visto que ir para a torre após o tutorial era o caminho comumente aceito. Na verdade, os clãs, que tentavam recrutá-lo também procuraram entre os andares inferiores, mas nenhum conseguiu encontrá-lo. E, depois de cerca de meio mês esperando Yonvou aparecer, Edora sugeriu que poderia estar no distrito externo se não estivesse na torre. Punch riu, dizendo que era impossível, mas ela o persuadiu de que não fazia nenhum mal verificar, e foi assim que saíram da torre. Foi quando ouviram o que tinha acontecido entre Yonvou e a patrulha noturna. No final, conseguiram encontrar Yonvou, só que o resultado foi uma derrota total para Punch, que era muito orgulhoso quando se tratava das suas habilidades e talento. Acreditava que ninguém da idade dele era páreo para ele, e que mesmo subindo torre, não encontraria nenhum rival nos andares inferiores. Khan, a espada sanguinolenta. Doyle, a sombra da raposa. Viram, o espadachim marcosiano.
Aqueles jogadores deveriam ser seus rivais, mas Punch nunca os considerou como iguais. E, no entanto, um especialista como ele foi derrotado instantaneamente por Yonvou. Simplesmente não conseguia entender por que alguém como ele estava ficando no distrito externo. Punch. Aoi. Yonvou falou com um tom irritado. Dá para ficar quieto. Não consigo me concentrar se continuar tagarelando assim. Yonvou calou a matraca do Punch com sua autoridade. Como um Ying se concentrou em martelar novamente. Clang. Clang. Yonvou estava ciente de que Punch ainda estava olhando para ele com olhos deploráveis, mas simplesmente o ignorou. No entanto, um leve sorriso, mas muito significativo, apareceu nos seus lábios atrás da máscara. Por que estou aqui? Os motivos são vários. Continua no próximo vídeo.